Olá, estamos iniciando mais uma edição do podcast Por Dentro do Plano, uma produção do Círculo Saúde. Hoje nós vamos falar sobre uma parceira muito importante do Círculo Saúde, a Serramed Emergências Médicas. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse mercado, sobre os produtos, os serviços e soluções que essa empresa de emergências médicas que atua principalmente aqui na nossa região da Serra Gaúcha tem para oferecer. E para participar da edição deste episódio do Por Dentro do Plano, está aqui conosco o Emerson Fogaça de Lima. O Emerson é gerente comercial da Serramed. Seja muito bem-vindo, Emerson. Prazer você aqui no nosso podcast. Obrigado, Marco. Primeiro, agradecer pelo convite, né? E fico muito contente de poder estar aqui participando com vocês, né, nesse podcast para apresentar a nossa empresa, os nossos serviços, né? Bem como também fortalecer o relacionamento com os nossos clientes, né, existentes, principalmente com o Círculo Saúde, que é um dos nossos principais clientes hoje. Legal, e para dar início, então, já vamos começar um pouquinho pela história da Serramed. Emerson, onde e quando a Serramed surgiu? Bom, então, Marco, a Serramed, ela surgiu, na verdade, na iniciativa e na necessidade, né, da região serrana, mais propriamente dito na cidade de Canela e Gramado, a necessidade de uma empresa que prestasse serviço na área de transporte, de urgência e emergência, transporte hospitalares, né, transporte intra-hospitalares, ou seja, né, remoções de pacientes. Ela surgiu então e foi fundada por dois irmãos, né, o Anderson Fogaça Rodrigues e o Marcelo Fogaça Rodrigues, inicialmente lá em 2010, e desde então ela veio na sua crescente, né, fortalecendo e melhorando, qualificando esse serviço na área de urgência e emergência médica, né. Ela começou com o nome de AID Serviços, depois AID Serviços de Remoções, né, de urgência e emergência, e aí na sequência, porventura, ela teve uma participação ativa de uma sociedade muito boa, produtiva e que se mantém até hoje um bom relacionamento com a Transul, né, de Porto Alegre, por um período de 2 anos. E, por fim, ela então vem nessa crescente com o nome Serramed, né? Cabe ressaltar que antes de ser sócia da Transul e vamos dizer assim, transformar em Transul, ela já era, depois da ID Serviços e Remoções, ela já passou a ser Serramed. Perfeito. Então ela teve um ciclo Serramed, Transul e agora Serramed novamente. E o principal mercado, então, no início da história era Canela e Gramado. A região ali fazia algumas outras cidades mais próximas, ou como funcionava? Sim, na verdade, a necessidade era de atendimento, né, para a região, né, a questão regional Canela e Gramado, atender a comunidade, né, como um todo desta região. Mas, por consequência e também pela necessidade da região, passou-se a atender, então, São Francisco de Paula, Cambará, Nova Petrópolis, Igrejinha, Três Coroas, né? Pelo fato de tu fazer esses transportes interhospitalares das cidades, no caso de Canela e Gramado, né? Para essas outras pequenas cidades também, mais voltada e direcionada para a região metropolitana, então nas grandes centros, né? Que tem maiores recursos, que é Grande Porto Alegre e Caxias do Sul, né? Então, daí foi se estendendo mais esse nosso trabalho. Perfeito. Tem um ponto importante, Emerson, que até a gente conversava um pouco antes do início aí da nossa gravação, combinando um pouco os tópicos aqui da nossa conversa. Quando nós falamos em mercado de emergência médica, logo a primeira imagem que a gente nos remete, obviamente, é o atendimento de urgência e emergência, é ambulância, né, chegando e fazendo o resgate. Né? Sim. Esse é o de maneira pública, né? Um senso comum, assim, o que a gente mais nos remete.
Mas dentro dos serviços, né, principais serviços e soluções que a Serramed hoje oferece, não é somente isso, né? Quais são os serviços que fazem parte desse S- escopo? Sim, muito importante aí a tua abordagem, Marco. Na verdade, hoje existe vários canais, né, dentro dessa área de urgência e emergência, onde a Serramed atua. Então, ela atua desde área protegida empresarial, né, que na verdade, basicamente, para te explicar, é um produto, né, é um produto que atende a esse tipo de demanda, especificamente direcionado às empresas, né, aos PJs, pessoas jurídicas. A área protegida, ela protege a empresa deste cliente, né, de forma que a ambulância então faz o atendimento de urgência e emergência com base na característica e na necessidade do cliente, quando tiver alguma solicitação por Uhum. parte deste mesmo cliente, né? Entendeu? Desde um mal súbito, desde uma parada cardíaca, um vamos dizer assim, uma Alguma gripe, intercorrência. Uhum. alguma intercorrência de menor gravidade ou de maior gravidade, ambas são atendidas, né? Uhum. Tanto, né, dentro dessa característica, tanto como um atendimento de urgência ou de emergência com uma ambulância simples, uma ambulância básica, né, composta por equipe básica, quanto como por uma UTI médica, né, composta por médico, enfermeiro, toda ela Sim. completa e tudo mais. Importante essa definição, Emerson. Tu usou urgência e emergência. Quais são as diferenças entre essas duas palavrinhas aí? Então, urgência. Urgência é tudo aquilo que necessita de um atendimento rápido, mas não necessariamente tem que ser imediato. Hum. Então, um exemplo, estou com uma gripe, estou com mal-estar, Uhum. né? Não estou me sentindo bem. Sim. Não é Ela eletivo, é uma é urgência. uma urgência, né? Necessita de um atendimento rápido, né? Mas não imediato. Essa pessoa não corre risco iminente de vida, ela não vai morrer por causa do mal-estar, né? Uhum. Uma tontura, etc. E tal, Sim. uma gripe, né? Ou febre, entendeu? Ela não vai morrer por isso. Embora às vezes pareça, mas não, ninguém Às morde. Exatamente, às vezes, embora pareça, mas não é esse o caso. Ao contrário de uma emergência. A emergência médica, né, na verdade, é onde a pessoa corre risco iminente Uhum. de vida. Ou seja, ela precisa e necessita de um atendimento rápido e imediato, baseado na característica do tipo de atendimento. Por exemplo, o cara ter uma parada cardiorrespiratória, por exemplo. Tá inconsciente, tu não sabe, uma pessoa leiga não tem como definir isso, então ele precisa do quê? Chamar a ambulância o mais rápido possível Sim. para que a equipe, né, técnica, né, uma UTI com o médico venha até o local, consiga fazer a análise e a averiguação dos fatos ali, né, nessa situação, aferir os sinais, ver se está tudo ok, ver se realmente foi só um mal súbito mesmo ou se tem alguma consequência mais grave nesse sentido. E se for o caso necessário, né, se não der para estabilizar o quadro no local, se remove para o Fazer a hospital. remoção. Importante a gente entrar um pouco Uhum. nesse mercado aí da área protegida, porque talvez até seja um pouco desconhecido, né? Mas, por exemplo, então, eu tenho uma empresa, ou um comércio, ou algum empreendimento, eu posso contratar esse serviço para proteger todas as pessoas que podem estar circulando ali, eu posso contratar para os meus funcionários, como funciona assim? Então, o sistema de área protegida empresarial, o plano, na verdade, que a gente chama, né, o produto, ele tem a seguinte característica: ele protege todo o CNPJ da empresa, ou seja, dentro da área construída que aquele CNPJ tem ali a sua abrangência, a sua Uhum. cobertura. Toda e qualquer pessoa que tiver dentro da área física deste CNPJ,
ele vai estar coberto com base na característica do produto. Independente se for um funcionário, se for um prestador de serviço que venha executar um serviço para esse cliente em um momento solicitado pelo próprio, né? Ou um estranho que estiver ali circulando, seja ele visitante ou não, Sim. né? Estando dentro da área protegida e o contratante, assim por entender, achar que ele precisa dar esse apoio e chamar vamos dizer assim, o serviço de urgência e emergência que ele tem contratado com a empresa, nós vamos deslocar a VTR com base no grau de complexidade que se encontra esse paciente para executar o atendimento. Né? Por que a área protegida ela é tão importante para as empresas e principalmente empreendimentos, né? Que talvez até muitas vezes tem muito público, né? Circulação de pessoas, enfim. Por que ela é importante? Eu diria que hoje ele é um dos vamos dizer assim, dos pontos principais em termos de importância. Pela questão da segurança e das responsabilidades que esse CNPJ, esta empresa, ela tem para com, né, os seus funcionários, para com os seus visitantes, para com os terceiros envolvidos dentro da sua área, até porque a partir do momento que essas pessoas estão dentro dessa área de cobertura, de abrangência dessa empresa, elas estão sobre a responsabilidade dessa empresa. Essas pessoas, elas não estão lá porque elas simplesmente escolheram estar lá. Elas estão lá porque elas estão executando algum trabalho, ou foram chamadas, ou estão a serviço da empresa. Então, teoricamente, entre aspas, eles estão sob a tutela dessa empresa no período em que eles estiverem ali. Qualquer coisa que venha a acontecer com a saúde dessas pessoas é de responsabilidade desse CNPJ. Para com isso, né, e tendo essa visão, né, estratégica de cuidados com a saúde, de interesse comum da empresa, de ter, né, essas pessoas de maneira que elas entrem e saiam da mesma maneira que entraram, seguras, cabe à empresa trazer um serviço que dê esse tipo de assistência. Ou seja, se acontecer qualquer coisa com essas pessoas aqui, eu vou dar o suporte necessário para que eles voltem para casa em segurança da mesma forma que voltaram e entraram aqui na minha empresa. Essa é a ideia. E dos outros produtos e serviços, a gente tem a remoção, né? E tem... quais são os outros produtos ou serviços que a gente pode elencar também? Bom, dentro então dessa premissa de atendimento, Marco, nós temos outros produtos, outros canais, né, que se assemelham também, mas com as suas características diferentes. Um exemplo semelhante é o serviço direcionado ao atendimento domiciliar, que a gente chama de SOS Emergência, que é o mesmo tipo de atendimento, só que direcionado para a pessoa física. Então, para o CPF daquela pessoa, né? Não é uma área protegida para a residência daquela pessoa, porque senão se inverteria o caso. A área protegida, eu estaria protegendo ela e os visitantes dela, e não, nesse caso especificamente, é direcionado somente ao CPF desta pessoa. Então, né, no endereço físico dela, obviamente que como é endereçado ao CPF, pode ser que ela estando dentro da área de cobertura, da área de abrangência do município onde está sediado a sede da Serra Med, por exemplo, ela vai ter a cobertura. Fui no shopping, passei mal lá no shopping. O plano é dela, pessoa física. Ela vai me ligar, olha, estou no shopping, não estou legal, eu tenho plano com vocês, vai ter o atendimento lá no shopping. Estou em casa, vou ter o atendimento em casa. Porque isso chama-se atendimento de SOS emergência direcionado exclusivamente para a pessoa física, né? No mesmo modelo que era protegida, porém direcionado. Só que direcionado. Este é um dos produtos. Pessoal, no caso, né? Este é um dos produtos, tá? A gente tem, dentro do escopo da área protegida empresarial, a gente chama de ambulatório conectado. Hoje a gente utiliza isso para grandes empresas, maiores empresas, né? Parques, hotéis, que a gente atende bastante a nossa região ali de Gramado e Canela, que a gente tem bastante, né, contratos com bastante parceiros assim nesse sentido, que é o quê? A empresa monta o ambulatório,
para essa empresa e ela administra a equipe de enfermagem. Ou seja, ela monitora, por isso que chama ambulatório conectado, fica conectado com a nossa central de regulação através do serviço de área protegida empresarial. Então, ou seja, dentro desse escopo, a empresa pode ter 2 serviços distintos. O ambulatório conectado com um serviço de enfermagem em tempo integral lá dentro no horário que ela atua, para dar o primeiro aporte, o primeiro atendimento, né? E aí posterior, em caso de necessidade, a nossa própria equipe de enfermagem faz o chamado e a regulação com a nossa central de regulação e, se for necessário, chama a equipe da ambulância para remover ou não. Emerson, você tocou num ponto importante, né, o nascedouro da Serra Média foi a região de Gramado, Canela, né, e recentemente a gente teve a participação aqui do pessoal do Cindy Lojas da região das Hortênsias. Gramado e Canela, toda a região ali tem uma característica muito importante e o quanto tu entende que ter um serviço desses é fundamental. Afinal de contas, né, ali a gente tem a predominância de empreendimentos hoteleiros gigantesco, né? Bastante. Então, como foi essa experiência também, né, de talvez da Serra Média estar ali desenvolvendo esse serviço, garantindo aquilo que a gente comentava, né? A segurança de um turista que vem, muitas vezes, de muito longe, sabendo que ele tem ali um empreendimento, né? Que vai garantir a segurança dele em qualquer intercorrência, que a gente espera que não tenha, né? É verdade, é verdade. Marco, assim, eu acho de vital importância e veio bastante somado ao nosso serviço, o bom relacionamento e também em cima da necessidade da região ali, que é hoteleira, puramente hoteleira, né, de parques também, temáticos e tal, de entretenimento, uma região de entretenimento, né, e onde gira e circula um grande número de pessoas. Então, tu imagina que Gramado, uma cidade de 50 mil habitantes ali, Natal, primeiro do ano, nas datas comemorativas e de eventos grandiosos que tem, gira quase 500 mil de pessoas. Sim. Então, tu imagina a importância de tu Mais ter... de 10 vezes. Imagina então a importância de tu ter uma empresa credenciada que te dê todo esse suporte necessário para que tu possa também estar atendendo bem o teu turista, atendendo bem o teu cliente, transmitindo essa segurança para que o cliente venha visitar a cidade, que ele tenha todo o aporte necessário de segurança. Porque, Emerson, é importante frisar, né? Mas uma intercorrência, algum caso grave não resolvido ou não atendido pode trazer um problema de imagem, de reputação gigantesco, ou até mesmo jurídico, enfim, né? Para qualquer empreendimento, e se tratando de turístico, né? Verdade, verdade, cara. Marco, o que eu digo é o seguinte, hoje a gente fala isso da nossa região ali turística, Gramado e Canela, que são locais que hoje estão muito bem preparados, né, para receber o seu turista e tal. A visão que eles tiveram de longos anos e com, vamos dizer assim, a implantação de infraestruturas e atendimentos e serviços é muito, muito bom, muito... agrega muito para o município, né, nesse sentido de atender bem o cliente. A importância de ter, não só, eu digo só os nossos serviços ali de urgência e emergência, mas qualquer outro tipo de serviço, faz com que coloque, né, a região em evidência. Não menos importante, né, a gente sabe que Gramado é uma das cidades do Brasil mais seguras e mais importantes nessa questão por ter toda a infraestrutura para receber o turista, né? Dentre isso, né, essa questão importante que é os cuidados, né, com a saúde, com o atendimento qualificado, né, por empresa credenciada, que dê todo o suporte necessário para que o cliente também se sinta seguro com a sua família, né? Entrando, Emerson, um pouco para a gente entender o funcionamento, né, de um serviço de emergência médica, né, seja ele de urgência, emergência. Hoje, obviamente, de novo, voltando na história, assim, aos leigos a gente vê ambulância, né, e uma equipe que está ali dentro da ambulância, né, enfim.
Mas a estrutura necessária para esse tipo de serviço ela é muito maior. O que dá para contar, assim, um pouquinho dos modelos, né, do tipo de veículo, mas também a retaguarda, o quanto é importante, e depois a gente pode entrar também um pouquinho na questão do funcionamento desse tipo de atendimento, de remoção, por exemplo, né? Você comentou antes de remover um paciente para determinada instituição, para determinado hospital, como que faz, e qual hospital que remove, enfim, como funciona um pouco dessa estrutura para a gente entender aí um pouco dessas curiosidades. Perfeito, Marco. Então, seguindo nessa linha aí de como funciona, na verdade, na prática, hoje eu vou falar como que a Serra Med Uhum. hoje tem a sua estrutura. Não é muito diferente das demais, mas cada uma dentro da sua característica, com a sua ideologia, sua identidade, mas de uma maneira geral, uma empresa de transporte de emergência médica hoje, ela tem que ter uma base, né, estruturada, né, uma base estruturada que tem todos os setores administrativos como qualquer outra empresa, Uhum. RH e tudo mais, comercial, operacional, manutenção, frota, compras e tudo mais, tá? Mas hoje a nossa base operacional, ela, além disso, ela possui também uma central de regulação, né? Onde a gente tem lá equipe médica de plantão 24 horas por dia. É uma empresa que trabalha 24 Sim, horas por cabe dia. ressaltar isso que às vezes a gente esquece também, né? 24 horas É, por dia, 24 por 7. exato, exato. Enquanto a população às vezes está dormindo, infelizmente a nossa empresa ela não dorme, né? É Uhum. uma empresa que está sempre acordada, é uma empresa viva que fica, vamos dizer assim, que trabalha 24 horas, incluindo sábado, domingo e feriado, né? Então, hoje a nossa empresa ela é composta, então, é, como eu falei, por uma equipe médica na central de regulação, 24 horas por dia, tem a central de regulação com os radiooperadores, né? Tem toda a parte, então, de equipe que é controlada e monitorada pela equipe de RT de enfermagem, que daí cuida da parte de enfermagem, Uhum. técnico de enfermagem, Essa só para a condutores. gente entender, essa parte de regulação, a central de regulação faz o quê? A central de regulação, ela é o centro da empresa. Uhum. Ela recebe e Demandas. ela repassa, ela informa, ela repassa as demandas recebidas. Então, ela recebe, é o contato direto com o cliente no momento do chamado. Então, vai falar com o radiooperador, vai falar com o enfermeiro, vai falar com o médico, que vai fazer a regulação dessa situação. Em cima do fato ocorrido, Chamado. do chamado, da característica do chamado e da gravidade do paciente, é que a central de regulação vai fazer justamente o filtro. Que tipo de equipamento eu mando, que tipo de Perfeito. VTR eu mando, se eu mando com. VTR é o É veículo, o né? veículo, exatamente, é a ambulância, tá? Que Uhum. tipo de ambulância eu mando? Se eu mando uma ambulância básica, com equipe básica, se eu mando uma ambulância de tráfego rápido, que a gente chama, vou falar aqui os tipos para tu Sim. ter mais ou menos uma noção. Então nós temos tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, tá? Então o que é o tipo A? Tipo A é um veículo de transporte, não é um veículo de transporte, é um veículo de acesso rápido. Ele Sim, pode de também, chegada. ele pode ser também um veículo de transporte, pode ser uma motolância, pode ser uma Doblô, um carro Uhum. pequeno, que vai lá com um técnico condutor, dá o primeiro atendimento, o primeiro aporte. Sim. Se haver necessidade de apoio, ele solicita apoio. Aí nós temos o veículo tipo C e B, que daí é um veículo que é já composto por equipe de técnico de enfermagem, de emergência, né? Ou um condutor de emergência, Uhum. né? E aí temos o veículo tipo D, que é uma UTI móvel, que daí é composta por condutor de emergência, enfermeiro e médico, Sim. né? Certo? Então, a regulação, ela tem claro que toda a equipe, obviamente, mas ela tem uma função muito importante, porque por isso que eventualmente, né, a gente comenta, enfim, ela tem que saber também fazer a leitura do cenário de maneira muito eficiente, muito ágil e rápida, porque, né, obviamente, precisa ser muito rápido, né? Quase todos os atendimentos, o tempo está contando, mas também a importância de fazer o atendimento,
esse desafio, né? Fazer o atendimento rápido e ser eficiente, porque tem um protocolo ali a ser seguido, né? Exato. Então, esse é um cérebro aí muito importante. Né? É eles quem direcionam, né? É eles que vão, vamos dizer assim, dar o norte para a equipe, né? É eles que dão o norte para a equipe, de como a equipe tem que ser conduzida até a chegada no paciente, por consequência, depois do atendimento, ah, para a remoção até vamos dizer assim, ao hospital, né? Uhum. Em função da necessidade, se for o caso. É também a central que vai fazer um monitoramento também, a conversação entre hospitais, entre médicos, que vai fazer a regulação, no caso, para que hospital eu direciono, para que local eu levo, quem que vai receber, quem que está destinando, qual o médico que está destinando, Sim. qual é o caso, né? Aos olhos leigos e nus, né, a ambulância chega ali, faz o atendimento e leva para o primeiro hospital, mas não é assim. Não é tão simples assim, né? Tem todo o protocolo, né, que deve ser seguido, obviamente, que o médico e a equipe na cena são, naquele momento, são as principais pessoas mais importantes. Também são eles que ajudam a dar esse norte junto com a central de regulação. Na verdade, todo o serviço ele é um casamento de informações desde a saída, da entrada do chamado, da captação, né, que a gente chama de triagem, né? Por isso a importância das pessoas dizerem o máximo de informações sobre aquele paciente, mesmo que inconsciente às vezes, né? Porque isso é que vai dar para nós a segurança de salvar aquela pessoa da equipe, Sim. desde a saída dela da base até a chegada na origem lá, que é o atendimento propriamente dito. Com base nisso é que a equipe vai saber se preparar para aquele atendimento ao longo do caminho, para ser efetivo. Então, seguindo aí, a gente tem a central de regulação, a gente tem as equipes, né? O que mais que compõe aí o... Bom, dentro dessa característica dos serviços, né, nós temos outros canais de atendimento que a gente chama, que é o próprio transporte, né, que é o transporte interhospitalar que a gente faz, então, que é a remoção entre os hospitais, né, dos pacientes que estão internados no hospital e que, porventura, precisam de um atendimento mais qualificado em um ambiente, um hospital com mais tecnologia, por exemplo, da região, a gente usa isso bastante da nossa região interiorana, que é a nossa região de interior, os hospitais de cidades pequenas para hospitais do centro metropolitano, de referência como Porto Alegre e Caxias, que é onde tem as referências, né, as especialidades. A gente faz isso direto todos os dias, tanto de ida quanto de vinda, quanto exames médicos, que também de uma referência de um ambiente hospitalar para o outro, que tem um equipamento que deu problema, tem que levar para o outro para fazer o exame, buscar, trazer, levar. Sim. Isso também, levar para uma consulta médica, levar para uma clínica de repouso, levar para uma alta médica, saída do hospital para casa ou de casa para o hospital, um atendimento mais direcionado, tipo uma consulta médica específica direcionada na casa do paciente. Sim. Também. Esse é um ponto bem importante também, essa questão, parece simples, né? Vamos usar esse termo, mas a remoção de um paciente, ela é muito delicada, né? Um paciente, muitas vezes, tem esses casos, né, de paciente internado e, enfim, né? Isso, ela é muito delicada, muito bem colocado por ti, Marco. Na verdade, se tu conversar com qualquer profissional da área da saúde médica e que cuida e que trabalha nessa área de remoção, 90% dos casos das pessoas, quando estão hospitalizadas, se não muito bem monitorada e ter um cuidado excepcional, acontece o óbito na remoção. Então, por isso que a importância de estar estável, né, no ambiente hospitalar, de poder fazer uma remoção com segurança estável, com equipe qualificada, com médico, ter os equipamentos qualificados necessários, né, ter as tecnologias que
que precisam ter, né, para que se faça uma remoção segura, né, ter profissionais também qualificados, treinados, capacitados, né, orientados. Então, isso é, é o nosso dia a dia, Essencial aí. essencial. E falando em profissionais qualificados, a gente gostaria de entender um pouquinho mais como são compostas as equipes, né? Principalmente a equipe aí de linha de frente, talvez dê para chamar assim, Sim, e também um pouco da formação que esses profissionais precisam ter, ou, né, enfim, qual é a preparação, ou como eles também se preparam e se, talvez, vou usar essa palavra, e se reciclam e estudam para permanecer, porque é, precisa ter um atendimento sempre muito generalista, vou usar esse termo, né? uhum, Rápido, eficiente e, além de tudo, generalista, né? Ou seja, sim, é um profissional que tem que demandar um conhecimento, muito né? De grande. novo, assim, de maneira leiga, né? Tem que saber um pouco de tudo e, e ter um atendimento muito rápido e muito eficiente. Então, como funciona aí a preparação? O Como que que o que precisa? que precisa para esses profissionais todos, né? Uhum, Desde o piloto aí, o motorista dos veículos, né? uhum, Porque exige também muitas vezes a direção, né? defensiva? Defensiva e muito ágil, né? O que Sim, que precisa para ter esse profissional aí? perfeito. Então, começando pelo condutor, né, que é uma das peças mais importantes desse todo também, né, talvez, eh, uma visão bastante lógica, né, mas às vezes as pessoas, se parar pra pensar, não dão a devida importância, mas ele é uma das peças principais desse contexto, tá. O condutor ele tem que ter curso de direção defensiva, ele tem que ter curso de urgência e emergência médica, né, isso constando lá na sua CNH. Ele tem que ter, eh, cursos de APH e BLS, que a gente chama, são cursos básicos de atendimento de urgência e emergência, onde dá a qualificação para ele dar o suporte para os demais membros da equipe, né? Ele não está diretamente ligado no atendimento, mas ele está indiretamente ligado à equipe e, Uhum. por consequência, ao Ao atendimento. atendimento. Ao atendimento. O técnico de enfermagem, né, que ele tem que ter ali todos os cursos também de urgência de emergência médica com APH e BLS, tá? São os 2 cursos exigidos para esse tipo de profissional. O enfermeiro também, da mesma forma, além dos cursos deles, né, de profissional, né, que Sim, tem que ter o o curso Corém, né, que tem que ter o de registro, formação, o né? curso de formação com os seus registros, né. Uhum. Salvo o motorista que não precisa ter nenhum registro, mas os demais precisam, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, todos precisam ter o seu registro, né? No caso, o técnico de enfermagem, o Corém, o enfermeiro também o Corém, o médico o CRM, né? Então, o APH e o BLS são cursos que todos os membros da equipe têm que ter, desde o condutor ao médico, Uhum. tá? O médico, ele já tem que ter uma especialização um pouquinho além, ele tem que ter o ATLS e o SLS, que são outros cursos direcionados para a área exclusiva de Médica. médica dele lá, né, que é a atuação, no caso, para urgência e emergência no serviço de ambulância. Então, são esses os cursos que esses profissionais têm que ter e a formação. Obviamente que dentro dessas características, dentro dos seus cursos, né, dos seus registros, cada profissional aí, aperfeiçoamento é uma necessidade constante de cada Uhum. um. Uns são pós-graduado, outros fazem vários cursos, outros têm até mestrado, né? A formação que isso conta, né? Muito ponto a favor do profissional que se qualifica, né? Dentre essas esses cursos profissionalizantes ali, especializações dentro de cada área, a Serra Médio hoje ela possui, né, uma escola dentro da própria empresa que chama Neu, né, que ela dá a formação dos profissionais. Ela é vamos dizer assim, uma empresa berço que dá oportunidade muitas vezes pro recém-formando se Uhum. especializar e fazer cursos, treinamentos. Existe hoje treinamentos constantes dentro da empresa com um cronograma de treinamentos, sejam
tanto de APH quanto de treinamento de equipamentos, treinamentos variados dentro da área de profissional de enfermagem, técnico de Sim. enfermagem e medicina, ali na parte de médico, tá? Que precisa, são as coisas que tem que estar todo dia. Educação É contínua uma aí. educação contínua, porque os equipamentos cada vez vão melhorando, as tecnologias vão melhorando, tu tem que se aperfeiçoando, né? Tu vai trocando equipamentos, tu tem que fazer treinamentos para se adequar e poder atender a demanda. E também, né, novas regras que também surgem, tem que se adequar. Sim. Além das tecnologias aí, do mercado, dos procedimentos, né? Dos Uhum. processos também que vão mudando naturalmente, tem a própria questão da exigência, né? Ao mesmo tempo, assim, Sim. se a gente pegar aí, em outros momentos a gente conversou aqui no nosso podcast sobre outros momentos da própria área médica, clínica, né? Enfim, existia uma sensação assim que, se der para fazer, deu e não sei o que. Hoje, como as coisas evoluíram bastante, né? As pessoas também têm acesso à informação e também, obviamente, né? Existe uma exigência, né? Aí maior também do mercado, que é natural, né? E positivo também, porque aí acredito que isso também é um dos desafios, mas eu levanto essa pergunta porque eu queria saber, assim, os principais desafios atuais que uma empresa de urgência, emergência médica, né, de atendimento, como a Serra Med tem, principalmente aqui na nossa região. A gente tem alguns desafios, né, talvez de logística, o tipo de terreno acidentado, né, enfim, né, alguns casos trânsito, mas talvez outros nem tanto. Então, o que dá para caracterizar, assim, quais são hoje os principais desafios, de modo geral, claro, tirando o desafio principal, que é a intercorrência ali, que é o chamado em Sim, si, né? sim. Marco, isso é um ponto muito importante, né? Que tu tá levantando, que hoje um dos desafios principais hoje, eu te diria que um dos maiores é a qualificação profissional, Uhum, né? Profissionais qualificados, aqui, graças a Deus, Caxias, né, estamos muito bem servidos, mas a gente tem, principalmente nas regiões mais de municípios mais pequenos, interioranas, não vamos muito longe, a nossa própria região da Serra aqui, os uhum, outros municípios mesmo que turístico, a gente tem a deficiência muito grande de mão de obra qualificada. Não existe profissionais, né? A mão de obra está muito, é, vamos dizer assim, extinta, uhum, né, uhum. na área da saúde, porque é uma área que exige uma dedicação diferente. A pessoa tem que realmente Sim. gostar de pessoas, gostar de seres humanos, gostar de cuidar das pessoas, e isso não é para todos. Tá na essência, às vezes, das pessoas. Isso é difícil. Então, aqueles poucos que têm são excelentes profissionais, mas a gente vem trabalhando bastante isso para a gente fortalecer e cada vez poder ampliar essas oportunidades a esses profissionais e mostrar para eles que é tão bom quanto trabalhar num restaurante, trabalhar em qualquer outra área, qualquer outra profissão. Mas a mão de obra hoje, para nós, ela é uma situação que nos complica, além do que a gente fala hoje, é a questão do comprometimento, né? Uhum. Porque o nosso serviço, como o nome próprio já diz, né, de urgência e emergência, ele não pode esperar. Ele não tem como esperar a vontade alheia Sim. ou dos outros, ou nem a minha, principalmente. Os outros, a necessidade de salvar uma vida não pode se sobrepor à minha vontade de agora eu não posso, Sim, agora eu a não. minha agenda, A o minha meu. agenda, etc e É, tal. é uma responsabilidade É aí muito grande. bastante grande, né? Exatamente. E Emerson, já caminhando aí pro momento quase final aí da nossa conversa. É legal entender, né, essas curiosidades. A Sim. gente normalmente vê desde, claro,
no caso da Serra Med, né, das empresas particulares, mas os próprios atendimentos públicos, né, como o SAMU, também a gente vê as ambulâncias e muitas vezes desconhece, né, todos esses protocolos, a estrutura, o que tem que ter por trás, a responsabilidade também. Então, é periódico isso, a gente vê muitas vezes, né? Pega uma notícia ali, sai lendo os comentários das notícias, e daí assim, nossa, por que que não fizeram assim? Por que que não fizeram assado? Então, o nosso objetivo também com a nossa conversa aqui no Por Dentro do Plano, além de, claro, falar das empresas, falar do círculo, falar da área da saúde, é ajudar na educação, ajudar a desmistificar muitas áreas, né, para que, de maneira geral, a sociedade entenda um pouco melhor todos os nossos, enfim, né, os serviços, as áreas, né, e tal. E eu acho que isso é muito, muito importante, é, porque afinal de contas, né, eventualmente pode ser alguém de nós, pode ser Alguém da família. alguém da família, enfim, e é importante a gente ter esse entendimento. É claro que, e eu vou falar isso para quem domina esse assunto, né? Quem está ali numa situação de urgência e emergência, é muito difícil manter, né? Talvez essa serenidade ou essa questão, mas é sempre importante frisar isso, né? E aí, Emerson, a gente vem para um momento que é muito importante, que é a parceria que a Serra Med fechou, né? Conveniou aí com o Círculo Saúde, trazendo, né, a empresa mais ainda, né? Já atuava aqui na região de Caxias do Sul, já atuava em parceria com o Círculo, né? Na região das Hortênsias, mas veio para a região aqui de Caxias e as regiões e as cidades mais próximas, com uma parceria diferente, que é um serviço próprio do Círculo Saúde, operado, né, em parceria com a Serra Med. Como foi a montagem desse novo serviço, né, trazendo a expertise da Serra Med e toda a tecnologia, toda a infraestrutura, aliada aqui para a região da Serra com um serviço, né, com a marca, o logotipo ali do Círculo Saúde Nas nas ambulâncias. ambulâncias. Show de bola. Marco, eu diria que foi um dos projetos mais, vamos dizer assim, mais audaciosos da Serra Med, no sentido de divulgar a sua marca e bem como formar uma parceria com uma empresa de nome, uma empresa idônea, uma empresa responsável que realmente busca realmente atender bem o seu cliente, que nem o Círculo Saúde faz hoje atualmente. Então isso, vamos dizer assim, foi um dos pontos muito positivos e considerados, né, relevantes para que a gente viesse para cá. Claro que unificando a isso, né, ao nosso desejo de expansão, de crescimento, mas de uma forma conclusiva, de uma forma, vamos dizer assim, realista, né, com os pés no chão, fazendo a coisa certa, trabalhando com as pessoas certas, com as empresas certas e poder manter efetivamente a qualidade do nosso serviço, da nossa marca, unificando ainda melhor a uma marca excelente já existente no mercado. Então isso, vamos dizer assim, foi um casamento, né, que para nós a gente apostou que ia dar certo e graças a Deus vamos fechar um ano agora, né, vamos dizer assim, deste projeto em andamento, embora a gente já parceiro há muitos anos, longa data, de né? longa datas, mas em outros tipos de serviço, não especificamente direcionado como esse projeto que a gente construiu. A gente veio para Caxias, então trouxe uma filial, montamos uma base, uma estrutura igualmente tão grandiosa ou maior do que a estrutura da nossa matriz, para vocês terem uma ideia, hoje pensando no crescimento já, e dando aporte, né,
ao nosso principal cliente, que é o Círculo hoje, então, atendendo aí 50 mil beneficiários, né, da operadora de saúde, bem como o hospital, todas as outras entidades envolvidas que estão ligadas indiretamente como fornecedores e prestadores de serviço do próprio Círculo também, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que nós estamos muito felizes e a gente, a cada dia que passa, está observando o crescimento e a visão, né, que o beneficiário está tendo também, o conhecimento sobre a segurança nessa questão de urgência e emergência, o respaldo que a operadora está dando aos seus beneficiários, né, que é um serviço qualificado, onde ele pode, enquanto pessoa jurídica, ter esse serviço, né, de área protegida empresarial para sua empresa, ele pode ter esse serviço de atenção domiciliar ou acesso à emergência direcionado à sua pessoa física no plano, né? Ele pode ter um serviço de atendimento de home care, por exemplo, né? Atendimento especializado em casa, se for o caso, né? Ele pode ter atendimento com eventos, uma coisa muito importante que a gente não falou hoje aqui. Não falamos, eu ia comentar aqui sobre esse ponto importante. Não falamos sobre esse ponto importante, que hoje a Serramed também executa e faz grandes e grandiosos eventos, tá? Esse é um ponto importante, Emerson. Muitas vezes a gente, de novo, né, como comentando, o mundo mudou aí, muitas coisas, a exigência também, né, mesmo regulatória ou jurídica, mas até mesmo do público, enfim, de qualidade. Hoje os eventos é muito importante para quem realiza um evento também ter a segurança de ter um atendimento, né, a de segurança, uma área protegida ali, então... Naquele momento do seu evento. Isso é muito importante. Então, executamos, então, grandes eventos, então, estão a nível aqui da região da Serra, Caxias e outras regiões aqui aportadas pelo próprio Círculo. Pode ser diretamente com o Círculo, pode ser diretamente com a Serramed, mas em função disso a gente está sempre aqui à disposição do cliente para atender ele da melhor maneira possível, né? Hoje existe alguns municípios já, os mais preparados, eu te falo assim, então, em termos de turismo, Canela e Gramado, hoje já existe. Caxias eu também acho que já deva ter uma legislação específica para esse tipo de movimento, então, onde que a aglomeração ou de pessoas num evento acima de um certo nível de público ou pela característica do tipo de evento, tem que ter uma ambulância presencial com equipe em tempo integral para dar o primeiro atendimento, né? Isso é de grande importância, traz segurança para o evento, traz segurança para a divulgação da cidade, da comunidade, a proteção para que o visitante seja bem acolhido e entenda isso como um bem, né, que faz fomentar, vamos dizer assim, a execução total do evento, né, com segurança exatamente. Isso, né? Emerson, para a gente finalizar aí, só para fazer um rescaldo, então, né, dos produtos e serviços, claro. Hoje é bem importante, né, tu mesmo comentaste, a gente tem a possibilidade, a Serramed atuando, né, nos seus municípios. Eu, como cliente do Círculo, posso contratar o serviço pelo Círculo Saúde, né, qualquer um desses produtos ou serviços. Desde área protegida até o atendimento pessoa física, né, vamos chamar assim, eventos, né? E tem um ponto importante que é um grande diferencial, que também é numa parceria com a Serramed e já de muito tempo, né, também com os parceiros da Serramed, que é o nosso atendimento de urgência e emergência no litoral, né, que também é em parceria com a Serramed, né? Mas isso é bem importante porque a gente tem eu tenho a possibilidade de contratar o serviço de área protegida ou de atendimento, né, pessoa física, mas todo o cliente, todo beneficiário de qualquer plano de saúde do Círculo tem este atendimento de urgência e emergência, né, ali em toda a faixa litorânea, né, Sim, do Rio Grande do Sul ali. Osório a Torres ali, né? Isso. Como um plus aí do plano de saúde. Ninguém paga nada a mais, né, no plano de saúde para ter esse serviço como uma segurança de atendimento no litoral o ano todo, né? O ano todo tem esse atendimento.
tem um custo, né, da Coparticipação? coparticipação ali do chamado, mas isso é bem importante. Então, ele é um serviço a mais, vamos dizer assim, né? Eu posso contratar o serviço para ter aqui em Caxias ou na minha cidade, enfim, Uhum. mas todo cliente que tem plano do Círculo Saúde tem esse atendimento já de maneira gratuita, com, obviamente, o pagamento ali do chamado, né, da taxa de Sim, coparticipação, no litoral. Acho que isso é bem importante frisar, né, sim. para quem é cliente, porque isso é um diferencial bem importante. Isso. Esse é um diferencial importante, Marco, muito bem colocado por ti e tal. E eu vou, vamos dizer assim, fazer uma descrição basicamente do produto, como que faz, como que o cliente tem que fazer hoje do Círculo para poder ter esse produto, tá? Ele tem que ligar no Círculo, né, Uhum. fazer a solicitação que ele quer se vincular ao serviço de SOS emergência, ou seja, pessoa física ou de área protegida via empresarial, né, ele vai fazer a contratação desse serviço, né, adicional ao seu produto de plano de saúde. E embora na área protegida ele limita, então, como eu falei, ao CNPJ dentro da área protegida dessa empresa, na localidade onde ela especificamente está situada, ou seja, pode ser em Caxias, eu posso estar com a empresa em Torres, eu posso estar com a empresa em Capão da Canoa, que eu tenho o plano do Círculo, e eu quero contratar a área protegida, eu posso fazer essa compra desse serviço com o Círculo, e nós vamos, enquanto prestador, na Serra Média, enquanto parceiro, vamos executar esse trabalho, né, a serviço do Círculo, a pedido do cliente, que é diretamente o cliente da operadora, né, do plano de saúde. As pessoas físicas, igualmente, no mesmo formato. O que é o benefício da pessoa física, né? Da pessoa física tem a questão do CNPJ, do CPF, né, vamos dizer assim, porque se eu tenho plano de saúde, eu moro em Caxias, né? E eu tenho o plano e tenho o plano de SOS emergência, e eu no verão fico na temporada lá, no verão fico na praia, tem a minha casa na praia, lá em Torres, lá em Capão da Canoa, ou Passo de Torres, enfim, ali nas regiões próximas, e eu estou na praia e eu precisar de um atendimento, eu vou poder usufruir desse mesmo atendimento enquanto que eu estou aqui na minha cidade, da mesma forma. E o que que acontece? Tu vai ter ali provavelmente um valor, né, de uma mensalidade per capita ali, mensal, para ter, vamos dizer, a gente chama isso de taxa de adesão, né, de disponibilidade. E nas chamadas eu vou ter uma coparticipação, né, que é um pagamento como se fosse na franquia do plano de saúde hoje, de uma consulta. Né? Estou fazendo uma consulta no médico, eu pago uma franquia. Eu estou fazendo uma consulta do sistema de urgência e emergência, eu vou pagar essa franquia, que é a coparticipação, para que eles venham me atender aqui. Não muda, é basicamente esse o referencial, o funcionamento que a gente usa. Então, todo cliente tem essa liberdade, e só procurar o Círculo, fazer adesão, e a gente vai estar lá para atendê-los. Show. Emerson, eu acho que é mais ou menos isso, né? Do nosso bate-papo aí, acho que deu para entender bastante aí sobre o funcionamento, né? Um pouco da história também, dessa trajetória da Serra Med, né? E essa parceria aí de bastante tempo já com o Círculo, agora reforçada e reformulada ainda mais, né? Sim. Principalmente para a região aqui de Caxias, enfim, a reconsolidação também com o litoral e tudo mais. E queria te ouvir aí uma última mensagem, o que tu gostaria de frisar, alguma coisa de também, a gente sempre levanta aqui algumas coisas de visão de futuro, né, como a gente imagina, assim, o que vem por aí, né, mas talvez também o principal diferencial, né, se eu precisar, o que dá para contar lá com a equipe da Serra Med /Círculo, né, com o que eu posso contar? Bom, o nosso mote, né, na nossa frase é cuidando da sua vida com amor e dedicação. Então, essa é a nossa frase, o nosso lema, vamos dizer assim, da Serra Med hoje, tá? Então, a gente trabalha muito fortemente essa questão, né? Tudo que tu imaginar em termos de urgência e emergência médica, você pode contar hoje com a Serra Med, em todos os sentidos. Desde a aplicação de uma medicação,
desde uma troca de sonda, por exemplo, numa pessoa acamada em casa, um serviço de home care, é, um atendimento de urgência prioritário, não precisa ser necessariamente também ter o convênio ou não ter o convênio, não quer dizer que você vai deixar de ser atendido, a gente atende no formato Sim, particular sim. também o Isso é bem cliente. importante frisar. Eu não E preciso ter o plano de saúde não, do Círculo ou qualquer outro plano de saúde para ter não, não, contratação, né? o serviço. Tu vai contratar ele de uma maneira particular conforme a sua demanda, a sua Uhum. necessidade. Você pode, obviamente, né? Obviamente que cabe ressaltar, isso é importante, né? Quando eu contrato particular e eu fico a esmo no sentido de procurar o serviço, tu tem o direito de escolher a empresa que você quer, Uhum. mas também, tanto para, independente da empresa que vai te atender ou não, você não vai ter a questão da disponibilidade, né? Uma vez que você tem um contrato, você tem Sim. uma parceria, obviamente você tem a disponibilidade garantida, necessariamente. Ou seja, tenha ou não tenha ambulância, você chamou, cara, Vai de algum. a empresa vai te Vai mandar atender. alguém te atender lá, uma ambulância te atender. Ela vai dar o jeito de botar uma ambulância lá para te atender. Sim, Ao contrário, né? sim. Se tu tivesse uma, vamos dizer assim, Ah, uma. agora tô tendo um problema, Eu ligo quero, eu quero uma pro. ambulância. Entendi. É, Uhum. exatamente. Tu não tem essa questão da Sim, disponibilidade. Por isso que tu paga ali uma mensalidade per capita que a gente chama de taxa de sim. disponibilidade, né? Esse é o modo da questão. O serviço, ele atende em qualquer circunstância, independente da característica do chamado, de forma imediata, Uhum. sempre. Obviamente, como tu falou lá, a gente falou ali atrás, tem muitas coisas que acabam, porventura, trazendo um desconforto para as pessoas no sentido da situação em si vivenciada naquele momento. Nós temos o fator trânsito, horário de pico, o Sim. desrespeito com a população no sentido de não observar as vias de tráfego numa situação de urgência e emergência para liberar o trânsito para uma ambulância, né? É, Sim, são existe N fatores São aí que N fatores que influenciam. influenciam, né, na chegada, no atendimento mais rápido e humanizado possível, né? E cabe também, Emerson, apenas para não deixar passar, mas a importância também, assim como a gente volta e meia frisa em outras conversas aqui no próprio Por Dentro do Plano, né, no nosso podcast, do quanto esses serviços eh, privados, né, como a Serra Médica, como o Círculo oferece, o plano de saúde, enfim, eles fazem parte do ecossistema de saúde, né? E também é um pouco dessa questão, eu vou ter o atendimento público? Eu vou ter. Mas a gente sabe que o atendimento público ele não dá conta de todo mundo, né? Não Então tem como. é importante isso, esse ecossistema de saúde, ele é sim formado pelo, pelo poder público, pelo atendimento público, né? Desde o SUS e até mesmo o SAMU, por exemplo, né? Uhum, e a rede privada. Mas a gente sabe o quanto é importante, né? Hoje, se os planos parassem de não existissem mais, ou as operadoras, né, privadas, a gente sucumbiria, né? O Então, sistema público de é, saúde ia entrar em colapso. Com exato. certeza, com certeza. Muito bem frisado por ti, para tu entender e a população e a comunidade em geral, de forma geral, e bem como os nossos beneficiários do círculo entenderem também. Apesar de ser uma empresa privada, nós também damos apoio ao setor público e à comunidade, ao próprio SAMU, por exemplo, numa urgência e emergência médica. Qualquer empresa de transporte de urgência e emergência hoje, se tiver algum chamado pelo setor público, obrigatoriamente nós vamos atender. Perfeito. Nós vamos atender esse. Curiosidade aí sobre o mercado também, né? Exatamente, a Uhum. gente atende esse público também, por solicitação e apoio ao SAMU, ao Sistema Público de Saúde. Então, assim, Legal. não é só o privado, nós temos Sim, sim. uma responsabilidade, né, com a comunidade em geral, caxiense e as De toda a demais região, localidades, de todas as regiões onde estiver inserida essas empresas privadas, nesse caso nossa, com o setor público e privado, Uhum. tá? Então, é um contexto geral, né? E as decisões de atuação, de remoções, cuidados,
tudo em geral, elas passam também pela regulação do setor público também, direcionamentos, gerinde, central de leitos, Sim, é um contexto muito mais amplo do que a gente imagina. Sim. Não depende só de um... Você não tem o hospital, a porta do hospital aberta. É importante o cliente saber. A empresa de ambulância, ela não tem a porta do hospital aberta. Ela precisa de uma central de regulação. Ela precisa regular com a central de leitos. Ela precisa centrar com a central de regulação do próprio SAMU, que faz a regulação com o município, com os hospitais, aonde que tem... a estrutura adequada para atender caso, onde tem a disponibilidade naquele momento para aquele tipo específico de atendimento. Então é tudo, tudo bem complexo. Uma engrenagem aí que tem que trabalhar. Emerson, mais uma vez, então, agradecer a tua presença, a disponibilidade do teu tempo em vir aqui conversar com a gente, entrar nesse mundo aí das emergências médicas, conhecer um pouco mais a Serramed, da parceria com o Círculo, e desejar aí poucos atendimentos. Na verdade, a gente brinca, né? Uma área assim como a área de seguro, né? Desejar que sempre se mantenha muito bem, muito forte. Sim. E que, obviamente, tenha, quando necessário, esteja pronta aí para atender e seja efetiva e, obviamente, os casos com desfecho positivo na maioria das ocasiões. Mais uma vez, Emerson, muito obrigado aí pela tua presença. Obrigado, eu que agradeço, né, Marco, pela oportunidade aí de poder clarear um pouquinho, né, sobre essas curiosidades, né, da área de saúde que envolve todo o contexto de um atendimento, né, mas mencionar aqui para ti que, como tu falou ali, o melhor seguro é não precisar usar, né? Mas se precisar, estar lá. Obviamente que para nós, enquanto empresa privada, o melhor, quanto mais atendimentos, melhor, né? Porque aí a gente também consegue manter as equipes, né, atuantes em treinamento constante, né? Enfim, e a empresa positiva, né? No sentido de trazer um atendimento bom e qualificado. Te agradeço, né, mais uma vez. Sempre que precisar, estamos aí para conversar e fazer esses bate-papos aí. Né? Ficaríamos aqui um dia inteiro conversando sobre isso, mas os detalhes. Mas eu sei que o mais importante, de repente, é alguns direcionamentos que tu quer trazer ao público, e nós estamos à disposição aí. Se tiver novas oportunidades, estamos a teu dispor aí, só chamar. Muito obrigado. Então, Emerson Fogaça de Lima, gerente comercial da Serramed Emergências Médicas, empresa parceira do Círculo Saúde, toda esta área aí de cuidado em urgência e emergência. Então, lembrando, pessoal, quem tiver plano do Círculo ou não tiver plano do Círculo Saúde, pode entrar em contato com os canais, tanto do Círculo ou da Serramed, solicitar um orçamento, ver como pode contar com os cuidados aí, com essa segurança, na verdade, de ter uma empresa parceira na área de emergência, urgência e emergência médica. Afinal de contas, a gente nunca sabe quando vai precisar e é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado ao Emerson. Esta foi mais uma edição do nosso podcast Por Dentro do Plano, uma produção do Círculo Saúde. Fique ligado, acompanhe nossos episódios nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até a próxima edição.